Olá, boa noite, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, inclusive amigos que estão fora do país acompanhando o nosso Conversas Impertinentes de todos os sábados. Hoje nós vamos conversar sobre a experiência do Comitê Popular de Enfrentamento à Covid no estado do Ceará, sobre ações e resultados. No Brasil inteiro, a comunidade, o setor empresarial, vários segmentos da população têm se organizado para enfrentar esta pandemia desde o ano passado. E os efeitos são muito positivos, que vão desde a arrecadação de alimentos, o apoio àquelas pessoas que, em razão da necessidade de ficarem em isolamento domiciliar, puderam contar com o apoio da comunidade, mas também efeitos políticos, em termos de políticas públicas. De maneira que hoje nós vamos conversar com o sociólogo, mestre em linguística aplicada e articulador do Comitê Popular de Enfrentamento à Covid na região do Grande Bom Jardim, em Fortaleza, no estado do Ceará. Então, vem comigo no nosso Conversas Impertinentes de hoje. Vem comigo. Boa noite, Adriano. Seja bem-vindo ao nosso Conversas Impertinentes. Gratidão, professor Narciso, pelo convite, pela confiança e por nos considerar um conteúdo impertinente. Adriano, a gente tem vivido no Brasil, desde o início da pandemia, o ano passado, um momento de turbulência, de muita tensão, de muitas perspectivas, de muita busca, tanto da população, por desconhecer algo novo para todo mundo, mas também do próprio poder público, que pegou uma bomba nas mãos dos gestores, né? Desde o presidente da República, os governadores e os prefeitos. Tem sido um desafio grande. Como que vocês pensaram e organizaram um comitê popular para enfrentar a pandemia aí na região do Grande Bom Jardim? Qual é a população aí da região, em Fortaleza? A população de Fortaleza ou do Grande Bom Jardim? Não, da região do Grande Bom Jardim, onde vocês constituíram aí o comitê. Ok. O território do Grande Bom Jardim, professor, ele é composto por 5 bairros. Fica na região sudoeste de Fortaleza, região periurbana, que faz divisa com os municípios de Caucaia e de Maracanaú. Temos uma população estimada, atualmente, pela Secretaria Municipal da Saúde, de 223.813 habitantes. Nós somos maior do que muitos municípios do Brasil. E verdade, é uma região grande, né? Isso. Nós sabíamos, professor, que o território, né, dada a sua história, né, e os seus altos números de vulnerabilidades sanitárias, ambientais, socioeconômicas, a gente sabia que a pandemia, né, o novo coronavírus, iria chegar com muita força e passaríamos por um desastre sanitário. Então, a gente já vislumbrava, desde que a OMS, né, decretou o estado pandêmico e anunciava, né, desde dezembro de 2019, a situação lá na China e como é que o vírus se comportava e quais eram as medidas sanitárias efetivas para o enfrentamento, e a gente sabia que o Estado brasileiro não estaria preparado para tal enfrentamento e corresponder na medida da urgência que o espalhamento requer, né, o espalhamento do novo coronavírus. Então, a gente já via isso, né, e acompanhávamos desde a China o processo do novo coronavírus, e também
acompanhávamos como é que estava a dinâmica do espalhamento no Brasil, em especial nas grandes capitais, com grandes números de territórios e áreas vulnerabilizadas. A gente sabia que no Grande Bom Jardim não seria diferente. Então, a gente, desde março de 2020, que a gente começou a aprender a lidar, né, com a ferramenta virtual para fazer articulações políticas. Nós temos no território uma instância de articulação popular territorializada, que é a Rede de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável do Grande Bom Jardim. Nós temos quase 20 anos de estrada, né? Desde 2003 que a gente se organiza de forma articulada, popular, para exigibilidade de direitos e diálogo com os poderes públicos. Então, isso foi um facilitador. Então, a partir de março, a gente começou a escutar lideranças do território para saber como é que estava acontecendo a dinâmica do espalhamento do coronavírus e como é que estava também a dinâmica do adoecimento nas comunidades do território. Temos mais de 40 comunidades precarizadas do território e vimos que era necessário a gente constituir um comitê para o enfrentamento. Em abril de 2020, a gente constituiu de forma política, pactuamos territorialmente, junto à Rede de Leis, junto ao tecido social local, essa instância para o enfrentamento. O comitê ele é composto de representantes de vários segmentos da sociedade local, deste território, né, da cidade de Fortaleza, que, pelos dados, é uma região que teve um grande crescimento, né, populacional, tem uma densidade populacional muito significativa, enfrenta também questões sociais muito complexas, né, em relação ao desemprego, em relação ao próprio sistema de saúde. No entanto, pelo que me parece, tem uma liderança social muito influente na região. E a modalidade que vocês encontraram de ter uma influência também política no campo das políticas de saúde, principalmente no enfrentamento da pandemia, se deu de forma virtual. E essa é uma grande novidade, porque como você consegue ter uma influência política no rumo do enfrentamento da pandemia, inclusive pautando os agentes públicos para medidas que se articulem com a própria dinâmica local. Como vocês conseguiram fazer isso? Então, professor, nós acreditamos que o capital social no território ele é muito fortalecido. Na mesma medida, ou até mais, da nossa situação, da nossa história, né, de vulnerabilidade. Os 5 bairros do território, todos eles têm baixos índices de desenvolvimento humano da cidade. Então, nós estamos entre os 15 piores IDHs de Fortaleza. E nós temos precariedades urbanísticas, socioeconômicas muito gritantes, muito fortes. Mas, ao mesmo tempo, talvez por conta disto, e também por um processo de fortalecimento, de investimento na formação de lideranças, a partir da década de 70 e 80, e aí muito influenciado na década de 70 e 80 pelas comunidades eclesiais de base. Também temos uma grande influência de outras matrizes religiosas nesse processo de organização, tanto da Igreja Católica, quanto de religiões de matriz africana, quanto de comunidades espíritas e também de comunidades evangélicas. Então, esse processo de formação de lideranças na década de 80 culmina com o processo de redemocratização do Brasil e com a possibilidade de constituir as organizações associativas. Então, todo esse bojo da década de 80 é um facilitador e um germe, né, desse processo organizacional do território para a luta de direitos, onde reúne aí um processo de formação, uma articulação capilarizada em nível territorial, ou seja, um processo endógeno de fortalecimento, de articulação, de comunicação, constituição de redes de confiança, né, recíprocas,
e isso é um grande facilitador. Então, nós temos a rede DELIS, como eu falei inicialmente, constituída em dezembro de 2003, né? Então, nós temos aí quase 20 anos de um processo de articulação territorializada. A rede atualmente tem, em média, 40 representações institucionais, com incidência e uma estrutura, uma engenharia política organizacional muito efetiva e muito feliz. E por conta de toda essa engenharia política, o processo de diálogo e de confiança, e de articulação, de engajamento, ele fluiu de uma maneira muito feliz, muito exitosa, né? E era necessário, né, diante da urgência da gente encontrar uma unidade, né, apesar das diversas diferenças, né, político-partidárias e ideológicas que compõem todo esse bojo territorial, né? Claro que o território, com essa magnitude geográfica, demográfica, política, ambiental, não é unânime, né? Nós não temos aí uma unanimidade política de organização, né? Então há uma grande pluralidade, uma grande diversidade. No comitê, nós temos em torno de 97 pessoas participando, que representam em torno de 60 representações institucionais. Aí, dentre agentes comunitários de saúde, enfermeiros, médicos, pesquisadores, moradores, padres, par de santo, pastores evangélicos, OSCs, né, são as organizações da sociedade civil local, as antigas ONGs. Então, temos uma heterogeneidade, uma diversidade, uma pluralidade na nossa organização. E entendemos, professor, que o momento ele é excepcional. Então, por isso, todas as diferenças elas estão em suspenso, né? O que interessa para a gente é encontrar unidade e termos um objetivo comum, que é encontrar as ferramentas mais felizes para mitigar a cadeia de transmissão do coronavírus e quebrar aí a curva epidemiológica no Grande Bom Jardim. Atualmente, nós temos 656 vidas perdidas para a Covid, né? Aproveitando, Adriana, deixa eu aproveitar aí tua fala. Gustavo, coloca aqui para a gente o slide, para a gente ver o boletim epidemiológico aí da região. É o próximo, exatamente, se você conseguir ampliar, né, 656 óbitos ao todo aí na região do Grande Bom Jardim, né? Casos confirmados, acumulados de 11.096 casos. Você tem aí alguns bairros em que você tem um número muito significativo da taxa de mortalidade. Eu estive vendo aqui no relatório que você me mandou a taxa de mortes, ela é muito grande em relação à Fortaleza como um todo, né? Isso. Mas você considera isso em razão, efetivamente, da situação da pobreza na região, que, de certa maneira, a pandemia pegou em cheio as populações mais pobres, mais vulneráveis. Então, a gente pode dizer que os efeitos, vamos dizer, lesivos, e os impactos sociais da pandemia, ela também tem classe social, né? Tem etnia, tem raça, né, professor? Os pesquisadores já apontam, né, que, em média, 80% das vítimas fatais da Covid no Brasil são de territórios vulnerabilizados, precarizados. E historicamente, é o segmento e a população que é alijada, né, excluída do acompanhamento clínico, né, do acesso aos serviços de atendimento médico no Brasil. Ademais, o governo federal ele colaborou
para impulsionar a exposição dos mais pobres ao contato com o coronavírus. Então, juntando, né, todo um histórico brasileiro de segregação socioespacial na cidade, com altos números de assentamentos precarizados e subnormais no Brasil, com todo um histórico de exclusão aos serviços de assistência médica, juntando isso a um estímulo do próprio Estado brasileiro, né, a partir do seu governo federal, de exposição dos mais pobres, e aí logo os pardos e pretos ao vírus, então, fatalmente, isso estava indicado, né, desde o princípio que isso seria, que essa seria uma doença não democrática. É importante a gente enfatizar isso. Biologicamente, todos nós somos suscetíveis à infecção pelo coronavírus, mas sabemos que, por conta de tudo isso que eu falei agora, são os mais pobres, os que estão nas periferias, que são os mais afetados, né? Saiu uma pesquisa por um periódico de Minas, né, o estado de Minas, agora em março, que registra isso, né? A partir de dados do PNAD, um número considerável, significativo, dos internados e dos entubados eram pessoas, né, de ocupação de limpeza, né? Eram os garis e eram as pessoas que trabalham nos condomínios e nas ruas na área da limpeza, né? Então, isso é um fato. Uma outra matéria que saiu agora em maio, acho que 26 de maio, do Lab Cidades, né, com um grupo de pesquisadores, tendo à frente Raquel Ronick, mostra também esse traço do racismo estrutural no processo de enfrentamento da pandemia, no que diz respeito à vacinação na cidade de São Paulo, né? Então, inclusive, foi a partir da publicação desse estudo que o Ministério da Saúde mudou a postura dele sobre o esquema vacinal no Brasil. A pesquisa saiu, acho que dia 26 de maio, né, do Lab Cidades, pela USP, e no dia 27 já o Ministério abriu a vacinação ampla em ordem decrescente no Brasil. E a gente pontua a importância que tem sido os grupos de pesquisas acadêmicos nesse enfrentamento, né? Inclusive, a própria CPI fundamenta em outra pesquisa, também da USP, né, pela doutora Deise Ventura, publicada em fevereiro ou março deste ano, que mostrava de forma muito contundente e com embasamento científico de que o governo federal agiu com o fundamento da imunidade de rebanho por infecção, né? É verdade. Vamos aproveitar agora e assistir um vídeo da TV Brasil sobre a situação atual da pandemia no Brasil. Retornamos já. No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 540.398 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. Foram 1.456 registros de morte nas últimas 24 horas. Além disso, são 19.300.000 casos confirmados até aqui. 45 mil também nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 17.917.189 pessoas que tiveram a doença, que tiveram a Covid, se recuperaram dela. E a gente fala agora de vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas até aqui 154.267.822 doses de vacina. Dessas doses, 120.700.000 foram aplicadas nos brasileiros. 87.500.000 pessoas tomaram até aqui a primeira dose e 33.200.000 pessoas tomaram também a segunda dose ou a vacina de dose única. E a gente mostra também como está a vacinação pelo país num recorte por estados. O Pará, na região norte do país, aplicou 3.300.000 doses. Piauí, região nordeste do país, com 1.600.000 doses. De lá,
a gente vem para o centro-oeste do país, Goiás com 3,5 milhões de doses aplicadas, Rio de Janeiro, região sudeste do país com 9,5 milhões de doses aplicadas e termina na região sul do país com o Paraná com 6,8 milhões de doses. Veja só que a situação da pandemia ela tem melhorado um pouquinho, né? De janeiro até agora. A gente teve um significativo número de pessoas vacinadas. Ainda representa um percentual muito pequeno daqueles que estão com as 2 doses ou com a dose única da Janssen. E isso tem impactos importantes. Adriano, inclusive você é sociólogo, tem uma leitura técnico-científica importante sobre isso. Tem um impacto importante a imunização da população no enfrentamento da pandemia, principalmente no que diz respeito à questão econômica, que tem sido o cerne do debate nacional em relação à vida e à morte. É até um tema muito, vamos dizer, relevante do ponto de vista ético, quando nós discutimos entre levar as pessoas e abrir o setor econômico, o setor produtivo, ou realizar as medidas como, por exemplo, do lockdown. Nós já estamos há praticamente 1 ano e meio, quase 2 anos, nesse dilema, porque diz respeito a empregos, desemprego, vida e morte. Nesse meio termo está a vacina, porque nós temos, inclusive, o debate que a gente vai ter daqui a pouco com você sobre a questão do tal do kit Covid, que era uma alternativa no Brasil e alguns países no mundo, de que a gente poderia manter a economia aberta, porque teria esse kit Covid aí que ia salvar a vida de muita gente. Mas, em relação à vacina, a gente tem avançado, ainda deixa muito a desejar, tem os dilemas. Como que o comitê tem trabalhado essa questão da vacinação, e até considerando uma campanha que a gente já enfrentava no Brasil e em alguns países do mundo, anti-vacina. E a gente tem enfrentado isso, inclusive algumas pessoas que não querem tomar a vacina A ou a vacina B. Como que vocês estão trabalhando isso junto com a comunidade? Então, professor, essa questão ela é bem diversa, bem complexa, né? Em Fortaleza, antes disso, é importante a gente salientar que, incrivelmente, o Brasil vive excepcionalmente, uma campanha sem bioimunizantes. Até um mês atrás, ou menos do que isso, sem campanha publicitária vacinal e sem coordenação nacional. O Brasil não tem um comitê federal de enfrentamento, não tem uma política nacional de rastreamento de contatos e contatantes, nós não temos uma política nacional de isolamento ou de atendimento de fluxo, nós não temos barreira sanitária em portos e aeroportos, né? O Ceará conseguiu pontualmente, por força liminar, na primeira onda, e conseguiu novamente agora, semana passada, implantar uma barreira no aeroporto internacional de Fortaleza. E o mundo inteiro, quando um caso, né, acontece, não estou falando morte, de um caso, quando acontece, há uma rigidez protocolar sanitária. O Brasil tem, em média, mais de 40 mil casos diários, e nada disso acontece, né? E a gente percebe que, no Brasil, nesta campanha, o Sistema Único de Saúde ele perdeu o U no que diz respeito ao esquema de vacinação, né? Nós temos o mais completo e complexo Programa Nacional de Imunizações do mundo, mesmo, e apesar disto, a gente tem aí 13% das mortes do mundo pela Covid. Isso, em números absolutos, só perdemos os Estados Unidos, né? E eram os 2 países que desenvolvia uma política de enfrentamento com base no negacionismo
e com base na imunidade de rebanho, né? Por sorte, a população norte-americana conseguiu reverter isso nas últimas eleições. O Brasil ainda não. E o PNI, né, como perdeu o U, ele não tem coordenação nacional. Então, os 5.570 municípios do Brasil está desenvolvendo como pensa o seu esquema de vacinação. E em Fortaleza, a Prefeitura Municipal adotou um esquema totalmente excludente, que foi um esquema digital, né? Aqui a gente tanto a Secretaria Estadual da Saúde quanto a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza trabalham desde 18 de janeiro com 2 aplicativos, né? O Saúde Digital, pelo Estado, e o Vacine Já, pela Prefeitura. E, inicialmente, só havia 2 pontos de vacinação, que era um no Iguatemi e outro no centro de eventos, ou seja, no bairro Guararapes, que é um dos bairros com os mais altos níveis de desenvolvimento humano da cidade. E as listas de agendamento não eram publicizadas, né? Então, tinha todo um esquema excludente em Fortaleza. E aí, nós do comitê articulamos em fevereiro uma mobilização em nível estadual e conseguimos 81 subscrições em uma nota pública, onde nós questionamos o sistema logístico operacional da vacinação em Fortaleza. E aí conseguimos, dia 25 de março, uma portaria do prefeito para chamar as equipes de estratégia de saúde da família. Nós temos 451 equipes em Fortaleza e 2.000 agentes comunitários de saúde em 116 postos de saúde. E toda essa estrutura, professor, ela foi preterida para o esquema digital e por terceirizadas, por OS, né? Fortaleza adota um esquema muito perverso de terceirização na gestão das unidades primárias de atendimento à saúde. Essa é uma realidade que vários municípios grandes no Brasil, né, São Paulo, Rio de Janeiro, vários grandes municípios adotaram esse modelo de gestão com as OS, né, as organizações sociais, e tem tido vários problemas. Agora, em alguns lugares dá certo, a gente tem lugar que dá certo, lugar que não dá certo. Agora, eu achei interessante e preocupante, quer dizer, concentrar no shopping, né? E onde que você falou aí, no centro de eventos, é o quê? É tipo um centro de convenções? Isso. Pronto. E o restante da cidade, né? Professor, se a gente olhar o mapa de calor dos clustres de casos e de mortes pela Covid em Fortaleza, as patacas vermelhas vão estar nas regiões oeste da cidade. E o Iguatemi, o centro de eventos, no bairro Guararapes, ficam na região leste, que é uma região menos agudizada pela Covid em Fortaleza. Por si só, o esquema digital, ele é excludente, e ainda tinha uma concentração das únicas salas de vacinação, numa região nobre da cidade. Pobres não tinha como ir. Quando a gente via uma imagem de TV da fila de vacinação, a gente só via carro importado nessa fila, né? E a gente pressionou, né, com a ajuda do Ministério Público Estadual, e conseguimos que a prefeitura publicizasse os agendamentos. Até então, isso não era feito, até meados, até final de fevereiro, professor. Isso não era público, né? Não tinha a publicação dessas agendas no site da prefeitura. Tem um esquema que o sistema que faz a inteligência de agendamento das vacinas, que envia e-mail e mensagem pelo WhatsApp dos usuários, mas esse esquema quase nunca funciona, nunca chega. Quando a mensagem chega para o usuário, é 1 hora antes dele se vacinar, por exemplo, ou de madrugada, quando a pessoa está dormindo. E a gente conseguiu, então,
né, com essa articulação política estadual, essa portaria, né, de convocação para a estratégia de saúde da família, conseguimos descentralizar a vacinação nos centros urbanos de arte e cultura, que são os CUCAs, e também conseguimos, em final de março, início de abril, começar a descentralização para os postos de saúde. Atualmente, nós temos 113 postos de saúde no esquema vacinal em Fortaleza, mas isso não é todo dia, né? É um processo de revezamento, porque as unidades também precisam seguir nos atendimentos. Funciona... E além disso, Adriano, eu creio que a gente enfrente também, vocês aí, aqui no Piauí, em Teresina, a gente enfrenta isso, a quantidade de vacinas que são recebidas pelos municípios, porque é importante aqui informar para as pessoas que os estados e os municípios não compraram vacina. Então, né, isso daqui a pouco a gente vai comentar, né, que é a história dos esquemas vacinais, né, e do negacionismo. Sobre a vacinação, né, a gente conseguiu, a gente lançou uma outra nota pública em início de abril. A gente reuniu 110 subscrições, também em nível estadual, para questionar o porquê que o governo estadual estava descumprindo o pacto federativo sobre o esquema vacinal em Fortaleza, né, e no estado do Ceará. E, recentemente, a própria Secretaria Estadual da Saúde, né, a SESA, publicou um edital para selecionar redes de farmácia para serem pontos de vacinação em Fortaleza. E a gente também incidiu politicamente sobre isso. Nós conseguimos, pelo Comitê e pela Frente Cearense em Defesa do SUS e contra a privatização da saúde, reunir 6 ex-secretários da saúde e mais todos os sindicatos ligados ao setor da saúde, né? Conseguimos esse engajamento. Os ex-secretários da saúde, né, escreveram uma carta, a qual nós endossamos, e essa carta foi entregue ao secretário estadual da saúde, né, o doutor Roberto Martins, doutor Cabeto. E a gente questionava, né, o porquê que farmácia estava sendo convocada para ser um ponto de vacinação, e desconstituindo aí as boas práticas do SUS, do Programa Nacional de Imunizações, e também favorecendo ao setor privado, né? E que aí nós destacamos que o setor privado, né, farmacêutico, ele quer se aproveitar da crise sanitária e avançar no mercado de bioimunizantes. Por quê? Sabemos que entramos na era das endemias, professor. E para doenças causadas por vírus, não tem remédio, né? Só tem remédio para os sintomas, não para bloquear o vírus. E o único fármaco efetivo é o bioimunizante. E é por isso o setor farmacêutico tanto faz lobby no Congresso Nacional pelo UPL Fura-Fila, né, como também pressiona nos estados serem pontos de vacinação, né? Isso eles conseguiram em São Paulo, conseguiram na Paraíba e queriam conseguir aqui também no Ceará. E aí a gente fez essa ampla articulação, né, e conseguimos constranger o doutor Cabeto, secretário estadual da Saúde, quanto ao edital. Até agora, não temos nenhuma publicação sobre o andamento ou a concretude dessa seleção das redes de farmácia. Adriano, você está me ouvindo? Agora sim, deu um bugzinho aí, né? Mas está ouvindo bem.
Ok, tivemos um probleminha técnico, mas estamos resolvendo aqui. Adriano, tem uma coisa que eu acho que é extremamente relevante na sua fala, que é a capacidade política e a influência com os diversos atores que o comitê, mesmo virtual, porque a gente sempre tem, quando a gente olha historicamente a capacidade de influência dos movimentos sociais, sempre tem sido no nível das mobilizações, das manifestações, né, na Câmara Municipal, na Assembleia, quer dizer, nas caminhadas, como que essa dimensão política virtual, e a gente viu e tem visto isso pelo mundo, né, que a onda hoje da nova praxis, podemos dizer assim, social, é virtual. Então, é interessante como que vocês têm conseguido, e aí, para mim, eu tenho alguma experiência na área social, a gente sempre tem uma forte liderança capaz de levar uma agenda política para a população em geral, mas em que a resposta é sempre muito, muito pequena. Como que você percebe aí na região do Grande Bom Jardim a adesão da população a essa agenda política do comitê, embora o comitê seja uma expressão dessa própria população, porque quem está compondo o comitê são moradores, são residentes que têm algum papel, né, político, por exemplo, como o padre, o pastor, que congrega muitas pessoas, ou alguma liderança política, lideranças comunitárias, mas a adesão, vamos dizer assim, das pessoas comuns mesmo, como que elas acompanham, como que elas têm acesso às informações, às mobilizações do comitê, porque eu estou vendo que vocês estão impactando bem, então, interferir aí numa questão econômica do setor da indústria farmacêutica, que é poderosa, não é só aqui não, é no mundo inteiro, é uma capacidade muito grande. Isso. E nós, aqui no Ceará, temos uma das maiores redes nacionais de farmácia, né? Que recentemente, inclusive, comprou uma outra rede que aumentou aí a sua rede de farmácias. Então, a gente tem experimentado, desde 1º de março deste ano, uma outra fase de enfrentamento. E aí eu faço um parêntese. Nós, como falei inicialmente, nós nos constituímos em abril de 2020. E nós iniciamos um tensionamento para abrir diálogo com o poder público municipal, e aí especificamente a Secretaria Municipal da Saúde, ano passado. A gente tensionou até mais ou menos outubro, e nós não conseguimos avançar nessa tratativa e nesse diálogo. Havia um fechamento e um entendimento muito conservador e muito tradicional dessa política, ou dessa concepção de gerenciamento de crise, né, ou de contingenciamento da pandemia de forma intersetorializada. E aí, ano passado, nossa grande potência foi nas campanhas solidárias. No Grande Bom Jardim, nós identificamos 9 campanhas solidárias, e destas 9, 2 gravitaram no entorno da Rede Delis. A campanha Adote uma Comunidade, especificamente animada pela Rede Delis, a partir do Centro de Defesa da Vida Herbert Souza, e também a campanha Bom Jardim na Luta. A gente conseguiu... Adriano, deixa eu aproveitar essa tua fala bem aí da campanha solidária. Eu tenho aqui um vídeo breve sobre essa campanha, que eu achei muito interessante. Gustavo, passa aí, é o vídeo número 2. E aí a gente assiste um pouquinho e você volta, porque ela tem uma repercussão muito grande no impacto social relacionado à questão da fome, né, e do desemprego. Vídeo número 2, Gustavo.
instituição, né, que é a Rede deles, essa conjunto de instituições que se organiza aqui no território, percebeu quando chegou a notícia da pandemia. Então, a gente percebeu que já tinha algumas movimentações acontecendo, né? Então, já tinham grupos organizados para arrecadar alimentos, kit de limpeza. E aí a Rede deles fez uma estratégia de comunicação para que as campanhas se articulassem e os alimentos que fossem chegando conseguissem chegar em mais gente, né? Com estratégia de divulgação, enfim, de comunicação mesmo, para compartilhar o que estava acontecendo, e a gente conseguiu chegar em mais pessoas com esse fortalecimento de instituições que já estavam realizando campanhas. A origem da campanha foi meio que, digamos assim, instigada por aquele contexto inicial, né? Estava todo mundo meio surpreso e descobrindo que realmente, tomando dimensão, né, da pandemia, é uma situação muito nova para todo mundo. Então, o que fazer? A gente pergunta qual o impacto que isso realmente vai ter, o que fazer diante disso. Então, a campanha Adote uma Comunidade, ela teve a influência da própria campanha Bom Jardim na Luta, que se lançou primeiro. Então a gente, e nós, o que é que nós vamos fazer? Serviu também de instigação para nós. E os professores, o pessoal das universidades, o pessoal de classe média que queria fazer doação e queria conhecer o nosso trabalho, tinha relação com a gente, queria direcionar essas doações para cá, para o território do Grande Bom Jardim, pelo fato de já ter trabalhado junto. Então, a gente teve uma participação bem efetiva. Primeiramente, no início da campanha, você teve uma participação de cidadãos, pessoas doando 20, 30, 50 quantias que a pessoa tinha condição, né, de tirar e doar. Isso foi uma coisa interessante, porque nesse primeiro momento aquela quantidade, por pequena que ela fosse, ao se juntar, ela significou muito para várias comunidades, né, para a compra de cestas, para a compra, né? Então foi um quantitativo, assim, você em 3 semanas você tinha um quantitativo de R$8 mil, R$10 mil de pessoas específicas, né, de cidadãos, não ainda sem nenhuma participação, digamos assim, de um setor, né, com mais recursos como setor, né. Uma outra destaque que a gente queria fazer foi que no início, né, nós tivemos um contato com o pessoal da Favela em Pauta e o Instituto Marielle Franco. Essas duas organizações, elas criaram um mapa dessas iniciativas na periferia. E logo no começo da pandemia, as iniciativas, né, e sobretudo a campanha Adote uma Comunidade, ela adentrou nesse mapa. Isso foi importante porque as pessoas visualizaram a nível, né, de cidade, a nível de Brasil, isso ficou muito visível. Então, isso foi uma iniciativa assim, muito interessante, né, e que deu essa visibilidade, né. Depois um dos primeiros contatos também foi com um grupo de pessoas, que essas pessoas de um coletivo chamado Mentes que Voam, que eles congregam alguns voluntários, e esses voluntários entraram em contato com donos de supermercados, né? Então a gente recebeu as primeiras cestas já prontas, né? Em torno de 300 cestas dessas pessoas, né? Então, diretamente, já pronta, né, essas cestas. Também muito material de limpeza, né, que eles tinham uma preocupação. Eles já tinham também um contato com a Cruz Vermelha, né, então a gente recebeu um quantitativo grande, numa primeira doação em torno de 500 kits, né, só de material de limpeza. Isso foi muito importante, né, nesse primeiro. Por que Adote uma Comunidade, né? Porque a gente tem essa dimensão comunitária no nosso horizonte, né, na nossa compreensão da vida, do território, a gente tem essa dimensão comunitária. Então, não era uma campanha para você beneficiar alguém em específico. Você tinha que focar naquela comunidade, geralmente, que enfrenta as mesmas situações de limitação financeira. Então, o olhar é sempre coletivo, sempre comunitário, voltado para a comunidade, para Adote uma Comunidade.
Primeiro a gente tem que dizer que nós tivemos 2 momentos da campanha Adote uma Comunidade, né? O primeiro momento, onde a gente recebeu doações aleatórias, né? Sim, diversas pessoas fizeram doações, esse dinheiro caía na conta institucional e a gente ia fazer as compras do material, né? Esse foi o primeiro momento. Então assim, a gente ia ao supermercado fazer a compra em grande quantidade, tinha toda aquela dinâmica, né, de chegar no supermercado, pegar todo o produto que a gente queria comprar, voltar para a sede, organizar a arrumação das cestas, higienizar todo o produto que a gente trouxe, embalar, higienizar a embalagem e depois é que a gente ia então fazer a entrega para as famílias. Naquele primeiro momento, também a entrega era de fato diretamente para as famílias, né? Porque no segundo momento já teve uma diferença. No segundo momento, a gente teve aí o apoio, né, de uma instituição que nos favoreceu doações numa quantidade até razoável, e aí a gente passou a tratar de uma outra forma o processo de logística da campanha, que era a compra em grande quantidade, só que nós resolvemos priorizar os supermercados da região, naquela perspectiva de trabalhar o fortalecimento da economia local. Então a gente fez contato com vários supermercados do território do Grande Bom Jardim para que eles pudessem nos fornecer a cesta já pronta. Olha a diferença, né? Nesse segundo momento a cesta já vinha pronta, a gente não tinha mais que ir para o supermercado, que era bem mais sacrificante para a gente. Então o supermercado entregava para a gente a cesta toda embalada, né? Então, a gente combinou com o supermercado que eles fizessem o processo de higienização do material lá no supermercado mesmo e entregasse para a gente a cesta pronta. E a segunda diferença também para o segundo momento é que nós, ao invés de irmos diretamente à família, a gente já tinha então uma relação mais estabelecida com as instituições da rede Delis, para que elas nos ajudassem a fazer a entrega da cesta para as famílias. A gente fez esse contato, né, com as instituições parceiras, enfim, tanto para sensibilizar pela causa, né, apresentar a campanha, até a parte da higienização, de entrar em contato com as instituições da rede Delis para poder que elas articulassem com as famílias para entregando também em algumas casas que não tinham aproximação com alguma instituição da rede Delis, né? Ficava mais distante, e a gente fez essa entrega casa a casa. Aquelas associações que fazem parte da rede, por exemplo, de desenvolvimento local, que estavam, digamos assim, muitas vezes sem uma atividade mais contínua, né? mais junto aos seus associados, junto às próprias famílias da comunidade, né? Que estavam naquela situação, começaram a fazer a campanha, e nessa campanha você começa a chegar muito mais na comunidade, a ter um envolvimento, a ganhar voluntários que você diz, mas antes eu estava sozinho aqui, né? Quer dizer, porque quando a gente fez a campanha, ela ganha uma ampliação, você necessariamente foi preciso você ter mais mãos, né? Para você poder fazer a logística de distribuição, de explicação das medidas sanitárias, né, de informação para a comunidade.
Eu pude identificar, Adriano, que essa perspectiva popular e da organização das comunidades se espalhou pelo país, né? Quer dizer, em vários locais, esses diversos atores se articularam, se mobilizaram em torno dessa agenda da defesa da vida, da inclusão social, né, de superar, muitas vezes, esse distanciamento do poder público com a sociedade. Eu fui secretário municipal de saúde o ano passado, eu estava como secretário, enfrentei todo aquele momento, do início da pandemia até dezembro. Foi um desafio muito grande, em que a gente teve que abrir as portas da Secretaria de Saúde para dialogar com a sociedade, dialogar, construir as alternativas, as estratégias com a comunidade. Nem sempre muito fácil, porque você encontra com esses dilemas. Eu tive muita dificuldade de ter que lidar, por exemplo, com as medidas de fechamento do setor comercial e a pressão dos empresários por manter os negócios abertos. Então, foi um desafio muito grande, além, por exemplo, do setor da própria saúde, por exemplo, como as academias, né, que foi também um grande desafio, que não queriam fechar, e teve que chamar aqui os proprietários, conversar um por um, fazer uma reunião, explicar os motivos. A própria população, eu várias vezes fui cercado por pessoas da população, porque estavam tendo dificuldades de acesso à aquisição de bens básicos, até mesmo de comprar alimentação, porque de um lugar para outro que tinham ônibus circulando, o transporte coletivo foram suspensos, então você mexeu com a mobilidade das pessoas, quer dizer, é um nível de complexidade que a pandemia trouxe muito grande, mas como gestor, a capacidade, por exemplo, de interagir com o Conselho Municipal de Saúde, né, de pautar as agendas dos planos, inclusive de investimentos do recurso da Covid, que hoje nós vivemos no Brasil aí essa pandemia enfrentada pelo Senado Federal através da CPI da Covid, que eu acho que não é só a questão da responsabilização, embora seja muito importante, mas é de pensar no país uma agenda nacional que a gente ainda não conseguiu ter. Daqui a pouco eu vou passar aqui um vídeo, teve uma primeira reunião do Comitê Nacional de Enfrentamento à Covid, do governo federal, mas eu acho que pouco representativo, foi algo mais para
para inglês ver do que brasileiro concretizar uma ação política nacional, né? Gustavo, o vídeo está ok? Fortaleza iniciou na última quarta-feira a terceira fase de vacinação contra a Covid-19, que inclui pessoas com comorbidades, grávidas, puérperas e indivíduos com deficiência permanente. Para o Comitê Popular de Enfrentamento à Covid-19, além da falta de vacinas, outros fatores dificultam o acesso das pessoas que são alvo da terceira fase. E para falar melhor sobre a nova etapa de vacinação, recebo agora o articulador do Comitê Popular de Enfrentamento à Covid-19, Adriano Almeida. Muito bem-vindo, Adriano. Uma boa noite para você. São muitos desafios, né? A gente está numa terceira fase, mas infelizmente a gente ainda tem que dar principalmente com a escassez de vacinas. Como é que o comitê está vendo isso e trabalhando para isso? Olá, boa noite. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Esse problema da vacinação, como você bem falou, ele é criado, né? Essa situação, né, de escassez é criada por conta da posição, né, do governo federal e aí como tese, né, da CPI, né, da parte da esquerda da CPI, que aponta e defende a tese de que o governo assumiu a teoria, né, ele apostou na perspectiva da imunidade de rebanho, né, e com isso ele se furtou no segundo semestre de 2020 a adquirir os imunizantes, né, e aí quando ele se atentou, já tinha perdido a ordem, né, de compra das empresas fabricantes. E esse processo, ele desencadeia, né, toda uma desorganização, uma desarticulação do Programa Nacional de Imunizações. E chega na ponta, né, nos municípios, com esse processo de desarticulação. E em Fortaleza não está sendo diferente, né? O Brasil tem 5.570 municípios e cada um destes está executando a política de vacinação como acha que deve ocorrer, né? E Fortaleza tem tido, né, um uso de esquemas altamente excludentes, né? Se utilizou basicamente no início, né, da campanha vacinal em Fortaleza os esquemas digitais. Nem todo usuário do SUS, né, nem todo brasileiro, nem todo fortalezense tem smartphone, sabe usar aplicativo, tem e-mail para criar agendamento, que tenha dinheiro para ir ao ponto, né, e tenha carro para ir ao drive-thru. Então, gera-se todo um processo de dificuldade e de exclusão no acesso. E nessa atual fase, né, fazer um recorte para essa atual fase, a gestão municipal agrega um complicador a mais nesse processo, que a vincular, né, a vacinação à apresentação de um documento comprobatório da comorbidade, né? Isso tem gerado um processo intenso, né, de demanda, né, tanto na rede privada quanto na rede pública. Então, tem médicos hoje nos postos de saúde, né, que praticamente parou de clinicar, de atender os pacientes, e estão apenas sendo carimbadores de laudos e atestados médicos. E aí está se gerando um processo de evasão, né? Em muitos pontos de vacinação, há diariamente, né, pessoas que, por não ter condições de apresentar o atestado médico ou laudo, não está tomando o imunizante, né? Então está gerando aí um grande número evasivo nas salas de vacinação em Fortaleza. E é um problema muito sério, de fato. Você apontou aí uma série de fatores que prejudicam essa vacinação tão necessária. Agora, o que o comitê propõe que o poder público faça para resolver esses problemas? Deve ter, né, algum registro, algum banco de dados, né, em nível de Ministério da Saúde,
que possa contribuir, né, para as salas de vacinação esse esquema, né, de conferir e de validar, né, a comorbidade do usuário. Então, cremos que tenha condições, sim, né, de uma articulação entre as secretarias municipais da saúde com o Ministério da Saúde, né? Então, é possível que haja isso. Isso acaba essa situação toda, ela acaba por dar uma visibilidade àquilo que já era ruim, né? Consegue aumentar ainda mais o problema, que é a precariedade, né? A fragilidade que é a atenção primária e a estratégia de saúde da família em todos os municípios do Brasil, né? Em Fortaleza não é diferente. Só para você ter uma ideia, o Grande Bom Jardim ele tem 10 unidades primárias, né, da atenção à saúde, né, que são os postos de saúde. E em um deles, só a título de exemplo, atualmente só está tendo um médico para atender os usuários do bairro, né? Deveria ter 6 médicos, né, nesta UAPS. E hoje, né, dia 13, só está tendo um médico. Então, nos últimos 30 dias, 5 médicos, né, pediram para sair da unidade porque não estavam suportando a sobrecarga da demanda espontânea, que nesse contexto, né, além das doenças comuns, né, ainda tem a grande pressão por conta da Covid. E o médico ainda teria que dar conta do atendimento, né, dos usuários com sintomas de outras doenças, né, do acompanhamento dos pacientes, né, que são usuários do posto, e, além disso, os pacientes da Covid, e ainda, no caso, ter que carimbar os atestados, né, os laudos médicos. Então, isso torna totalmente inviável. Um outro posto, né, na Grande Portugal, está no mesmo problema. Deveria ter 6 médicos, só está com 3 médicos, e um desses 3 médicos, essa semana especial, está de atestado médico. Então, essa unidade, na Grande Portugal, só está com 2 médicos atendendo. Verdade, Adriano. Muitas complicações aí para além daquelas que a gente já tem. Obrigado pela sua participação, uma boa noite, até a próxima. Obrigado, agradecemos pelo espaço. Adriano, que bom que você conseguiu voltar. Eu já estou aqui agradecendo, a participação sua e lhe fazer uma pergunta que eu acho que ela é pertinente agora, né? No rol das impertinentes. Ela traz à tona uma questão importante. Como está a articulação do comitê aí no Ceará com outros comitês pelo Brasil, pensando o pós-Covid, né? Pensando a pós-pandemia? Como que está se pensando essa articulação para enfrentar os desafios pós-pandemia? Então, gente, professor e demais, desculpa, a internet aqui falhou e, enfim, tá? E justamente quando estávamos falando do desafio de sustentar um processo político de forma remota. Nós temos esse desafio, né? Embora toda a tecnologia, tem hora que a internet não funciona, o sinal cai. Nós estamos aí caminhando para o 5G. Espero que o 5G não seja só uma licitação para a gente se aproveitar, mas que consiga realmente mudar a qualidade. Mas graças à força dos deuses da internet, nunca nos faltou durante as nossas lives das segundas-feiras. Graças a Deus. Que bom. Mas enfim, né? O comitê tem essa expertise, e aí agora, desde o dia 1º de março desse ano, nós seguimos aí com essa agenda remota, às segundas-feiras, a partir das 18 horas, com um diálogo direto com a sociedade política, né, de Fortaleza, e com a composição heterogênea e bem diversificada do território.
temos aí uma média de 70 a 115 participantes por cada segunda-feira. Trabalhamos nessa perspectiva da produção de conhecimento técnico, do empoderamento, do nivelamento. Mas, Adriano, como é que está a possibilidade de articulação nacional desses comitês, né? Pronto. Eu acho que como que a experiência de vocês pode aglutinar outras experiências que existem no Brasil. Eu sinto muito essa ausência de uma participação forte da sociedade. Eu vejo só alguns movimentos isolados. Como que vocês estão pensando isso? Isso. Beleza. E aí a gente trabalha com essa perspectiva Paulo Freireana, né, de produção de conhecimento para uma melhor segurança na intervenção, né, com produção sempre de diagnóstico técnico participativo, né, como eu falava antes da internet cair, e nós temos aí um diálogo com algumas experiências estaduais, né, e notadamente tem um grupo aqui em Fortaleza, na Barra do Ceará, a partir de uma experiência de extensão acadêmica, que faz um trabalho, antes fazia um trabalho com arboviroses e agora com a Covid, envolvendo mulheres, uma pesquisa coordenada aí pela professora Lígia Kerr, da Federal do Ceará, e também pelo Fernando Carneiro, da Fiocruz Ceará. E também temos um diálogo com o Comitê Popular de Palhano, que é um município aqui na região jaguaribana, né, do Vale do Jaguaribe, que é setor leste do estado do Ceará. E temos tido também, professor Narciso, um diálogo com uma experiência muito legal lá do Rio de Janeiro, do complexo de favelas da Maré e também de Manguinhos, ali no entorno da Fiocruz Manguinhos. É uma experiência chamada Conexão Saúde, que articula importantes instituições de apoio e constitui uma cadeia local de articulação política e comunitária, com a Redes da Maré, que é uma ONG, e também com o Conselho Comunitário de Manguinhos, que é uma outra ONG, e articula também com Dados do Bem, que é uma outra ONG, que trabalha essa história da tecnologia para o rastreamento de contatos e contatantes, né, dos infectados e das pessoas que tiveram contato com os infectados, e também com uma outra experiência de atendimento clínico remoto, que é com o SAS, né, que é uma experiência legal, que é uma startup que trabalha nessa perspectiva do atendimento clínico remoto. Tem um trabalho interessante nos sertões do Nordeste, e estamos aí numa perspectiva também de continuar com esse intercâmbio com outras experiências. Para a gente é muito importante, inclusive quero ressaltar, professor, a pertinência para a gente, que é esse diálogo com o senhor, a partir do seu canal, como um processo de difusão, de articulação, de conexão de elos, sobretudo de experiências do Nordeste. É importante que a gente entenda que, nesse momento, estamos ainda no pior momento da pandemia, estamos no platô, em aparentemente um processo de caída, ainda não é sustentado dizer isso, né? Os especialistas apontam isto, embora nós tenhamos aí 3 semanas, segundo o Imperial College, com menos de 1% da taxa de transmissão, ainda não é possível a gente dizer que estamos em queda, sobretudo considerando que a segunda onda no Brasil, ela é atípica, né? Na primeira onda, sim, nós tivemos uma subida e uma descida, né? Nessa onda, a gente está aqui em Fortaleza desde outubro em um processo de subida e descida, né? Então, na primeira onda, nós tivemos assim, né? E agora, na segunda onda, nós estamos tendo altos e baixos, né? Momentos de piques e repiques. Então, é um processo atípico, e a gente acredita que, nesse momento, professor, é importante a gente intensificar os processos de formação e de informação, sobretudo no que diz respeito às medidas não farmacológicas e também no combate às fake news. É importante a gente ter essa incidência
para que, junto dessa expertise de trabalho em educação e saúde na pandemia, consigamos garantir que a cobertura vacinal possa avançar. Sabemos que o Brasil ele retardou o processo da campanha vacinal, né, por questões fundamentalistas e negacionistas do governo. Notadamente, né, a CPI conseguiu comprovar aí que, em 2020, o governo federal se recusou a comprar 300 milhões de doses, e agora a gente sabe também que existia e existe um ministério paralelo que assessorava o presidente e que lhe aconselhava, inclusive, tratamentos precoces, coisa que mundialmente se sabe que não tem efetividade e nem eficácia. E assistimos agora, essa semana, né, a confirmação de que, além disto, o governo preteriu negociar diretamente com fabricantes, inclusive fabricantes que tinham processos de testes clínicos no Brasil, com importantes institutos públicos de grande notoriedade científica, epidemiológica, a negociar com atravessadores que se sabe que não tinham a capacidade de vender o que prometia estar vendendo, e cúpula do próprio Ministério da Saúde, ligado, inclusive, ao presidente e a uma instituição da sociedade civil ligada ao Palácio do Planalto, tinha essa capacidade, disputavam entre si, inclusive, a negociação com esses atravessadores, né? Inclusive, ontem também se constatou na CPI que o próprio ex-ministro Pazuello estava em um processo de negociação, né, com preço, né, além do que era básico, né, para fazer a compra de bioimunizantes, além, né, de um contrato que estava em processo e que foi suspenso por conta da força política da CPI. E aí nós conseguimos uma parceria muito boa com o doutor Carlos Lavô, que é diretor da Fiocruz Ceará. Esteve com a gente em 3 reuniões das segundas-feiras, designou um epidemiologista, Fernando Carneiro, que é pesquisador da Fiocruz e da Abrasco, que compõe o comitê, que compõe a equipe técnica multiprofissional, que nos ajudou nos mapeamentos da Covid no território. E o Fernando Carneiro, recentemente, conseguiu aprovar em um edital interno da Fiocruz Nacional um projeto de mapeamento de experiências de vigilância popular na pandemia. E aí ele quer mapear 5 experiências populares de vigilância na pandemia, por região do Brasil, e mais 5 experiências de vigilância popular no Ceará. Então, são aí Olha que maravilha, acho que 10 iniciativas, né? Inclusive o Comitê Popular do Grande Bom Jardim já entra, né, nesta lista, neste hall desse projeto. É um grande projeto, né, de financiamento nacional. Tem a previsão de uma bolsista com financiamento de uma bolsa para fazer um acompanhamento do processo de vigilância epidemiológica, que, inclusive, a gente percebe que a pandemia escancarou, além da desigualdade que existe no Brasil, o nosso fosso hereditário, né, do nosso Estado patrimonialista, que, inclusive, trava muito processo de enfrentamento à Covid, e, notadamente, toda essa herança, né, patrimonialista, ela tem estado no processo de desidratação e de sucateamento da política nacional de saúde no Brasil, notadamente no desmantelamento da estratégia de saúde da família e do Programa Nacional de Atenção Básica à Saúde. Então, a gente entende que estamos em um processo de sindemias, que temos aí o enfrentamento agora de várias epidemias juntas, né? Temos, além da Covid, já tínhamos a da violência doméstica, da violência urbana,
a das arboviroses, e temos também as sequelas da própria Covid. E as outras doenças também, por conta da Covid, não param de existir. Então, sabemos que é importante, nesse momento, a comunidade civil, a sociedade civil organizada, os movimentos populares no Brasil, se fortalecerem para fazer um controle social da política nacional de atenção básica à saúde. E aí, especialmente na atenção primária, né, que a gente tem assistido aqui no Grande Bom Jardim, um processo muito, muito ruim de desassistência, de fragilização, de precarização dos postos de saúde. A gente tem visto agora a segunda onda. Por exemplo, o Grande Bom Jardim tem 10 postos de saúde. Em um deles, a gente fez um acompanhamento mais próximo. A gente mapeou entre dia 12 de maio, não, 15 de maio a 12 de junho, não, 15 de abril a 12 de maio, 5 médicos pediram para sair do posto. Ou seja, uma grande rotatividade de médico. E isso é totalmente contrário às boas práticas. A proposta da saúde da família. Quer dizer, você não tem um médico que efetivamente conhece a comunidade, interage com ela, que seja capaz de identificar os problemas de saúde dessa comunidade, desenvolver estratégias de cuidado. Isso. Então, realmente, a gente enfrenta isso. E além disso, somam-se outros problemas administrativos anteriores, né, que as OS, né, como gestoras de postos de saúde, também a falta de concurso. O Estado do Ceará, o último concurso para agentes comunitários de saúde foi em 2006, quer dizer, em Fortaleza, né? Foi em 2006. E os últimos a tomarem posse desses cargos foi em 2010. Então, nós temos aí 2006, mais de 15 anos, né? Que não tem concurso público, e o único concurso público que teve para a gente, comunidade de saúde. E nós temos 451 equipes de estratégia de saúde da família em Fortaleza, 116 postos e 121 bairros oficiais, né? Então, percebemos aí que tem bairros que não têm posto de saúde, e sabemos também que há microáreas descobertas nesses postos de saúde. Então, a gente sabe que a atenção primária à saúde está sucateada, desidratada e precisa de saúde, né? Ela precisa de ajuda. E a gente acredita que cabe nós, movimento popular, essa incidência e essa organização em rede nacional, regional, estadual, para que a gente consiga fazer o controle desse próximo período, né? E atualmente nós tivemos uma reunião recente, agora dia 30 de junho, com a secretária municipal da saúde, doutora Ana Estela Leite, e conseguimos pactuar com o município um plano de vigilância em educação e saúde no Grande Bom Jardim. E aí estamos em um processo de planejamento. Essa semana agora sentamos de forma remota com as coordenadoras das regionais da saúde, né? Fortaleza tem 5 regionais da saúde, e tivemos uma reunião com essa coordenadora e também com a coordenadora da Regional 5, que é a regional onde o Grande Bom Jardim tem um assento, e também com a frente parlamentar pela imunização contra a Covid em Fortaleza, e temos aí uma estratégia de um processo de educação em saúde na pandemia, como forma de mitigar a transmissão, o espalhamento de novas cepas variantes e também combater as fake news. Adriana, eu quero te agradecer. Acho que nós tivemos hoje uma excelente conversa. Trouxe à tona várias questões que acho que vai pautar daqui para frente a sociedade, os movimentos sociais,
os líderes políticos, de que o SUS avançou muito nos últimos anos, mas nós temos lacunas abertas que ainda são muito grandes e que precisam ser repensadas, rediscutidas, e agora não só de forma setorial, mas com toda a sociedade. Né? Não é uma coisa apenas dos gestores de saúde pública, mas é uma pauta da sociedade brasileira e que nós precisamos potencializar o Sistema Único de Saúde. Ele demonstrou a sua robustez, mas também demonstrou muitas fragilidades. Mas, ao mesmo tempo, mostrou a capacidade que a própria sociedade tem de enfrentar esses desafios. Eu quero parabenizar vocês pela experiência do comitê de enfrentamento à Covid, o Comitê Popular, que congrega vários atores. Me chamou muita atenção, e acho que as pessoas que estão nos acompanhando, a dimensão científica em que vocês dão as ações do comitê, né, trazendo a ciência para repensar as estratégias, pensar as articulações políticas. Quer dizer, a gente precisa fortalecer a capacidade de mobilização social mais articulada com a ciência, porque traz elementos de natureza técnica que nos permite tomar decisões muito mais assertivas. Talvez por isso o governo federal não conseguiu melhorar, não conseguiu avançar, porque, ao contrário, se distanciou da ciência, e aí nós estamos com mais de 500 milhões de brasileiros que perderam a vida. Então, quero parabenizar vocês pelo trabalho aí do comitê, sigam firmes. Nós queremos que esta experiência possa ser compartilhada para tantas outras pessoas pelo país, que possam conhecer, possam ter interesse de conhecer o comitê. Vocês têm uma página na internet? Como é que as pessoas podem conhecer o comitê? Então, professor, muita gratidão, né, pelo convite. Eu acho que expressa muito do reconhecimento e também da capacidade da gente em difundir. Também é uma relação de confiança que se estabelece. E muito importante é esse canal para a gente constituir elos e parcerias e fazer o espalhamento dessa proposta do bem, né? É importante a gente difundir esta onda do bem. Então, nós temos uma conta no Facebook, Rede Delis do Grande Bom Jardim. O Instagram estava nos caracteres, Rede Delis do Grande Bom Jardim. É no Facebook, né? E no Instagram, @Rede Delis. No Instagram, @Rede Delis. Rede Delis, né? Rede DLIS. Rede DLIS. Rede DLIS. Rede Delis. Ok, coloca aí, Gustavo, nos caracteres. Isso. Pronto, aí encontra no Facebook e no Instagram. Correto. E aí, a gente também tem postado conteúdos. Semanalmente, a gente acompanha o boletim epidemiológico de Fortaleza e fazemos a sistematização dos dados, né? Geramos informações epidemiológicas e temos também a ajuda de uma jornalista, a Jocasta Pimentel, que tem nos ajudado a fazer o processo de sistematização e também de difusão nas mídias tradicionais aqui no estado do Ceará e em Fortaleza. É uma experiência que a gente tem aprendido muito, né? Eu, inclusive, né, eu não sou da saúde, sou sociólogo da área de imunidades e tenho aprendido muito neste processo, né? Tanto no que diz respeito aos aspectos da saúde, aprendendo muito, né, sobre as questões epidemiológicas, sobre a pandemia e também sobre as questões do que diz respeito à socialização política, né, ao capital político, que são elementos e conceitos aí basilares da sociologia, né, que é a minha área. Então, muita gratidão. Adriano, um abraço, muito obrigado. Quero pedir a você que nos acompanha, que possa compartilhar essa experiência com outras pessoas, outras lideranças, pesquisadores, que tenham interesse de conhecer essa experiência da Rede Delis, do Grande Bom Jardim, do Comitê Popular de Enfrentamento à Covid. Curta as nossas redes sociais, no Facebook,
e no YouTube. Vem comigo e no nosso próximo encontro, no próximo sábado, como de costume, o nosso Conversas Impertinentes. Um grande abraço. Vem comigo.